Olá, hoje eu vou falar sobre o livro, óbvio, né, que eu terminei de ler agora, O Ano da Morte de Ricardo Reis, do José Saramago, que eu li no Kindle. Não sei se vai ficar legal assim para ver. O que acontece? Eu tinha colocado um livro, esse livro na lista de desejos da Amazon, do Saramago, porque ele está no 1001 livros para lenços de morrer. E o que acontece, né, com Saramago? Eu adoro Saramago, inclusive até vi aquele documentário José e Pilar, muito lindo, gente, muito emocionante, né? Que é sobre ele e a esposa, mas ele atua no documentário. Enfim, mas não é para falar sobre o documentário. Mas eu tenho meio que preguiça por conta desse jeito diferente que ele escreve. Mas toda vez eu sempre sigo adiante porque você se acostuma com a linguagem e não tem problema. No caso do Ano da Morte de Ricardo Reis, ele fica difícil para entender quem que está falando ali. O discurso direto e indireto não existe, é um discurso Saramago de ser. Mas depois que acostuma, vai. Então, assim, né, o Ano da Morte de Ricardo Reis. Ricardo Reis é um heterônimo do Fernando Pessoa. E o interessante é que ele transforma num personagem. E vira meio que um romance histórico, porque se passa antes da Segunda Guerra e o livro todo vai contextualizando a Europa na Segunda Guerra, antes da Segunda Guerra, né? Como Hitler está se popularizando, como é a ditadura de Salazar em Portugal, o que está acontecendo na Espanha. Por exemplo, a esquerda ganhou, depois teve golpe militar, Churchill, mas assim, essa contextualização é histórica, não é o ponto principal. O principal é Ricardo Reis. Então, assim, quem já conhece, não é o meu caso, quem já conhece bastante as diferenças entre os heterônimos, vai ser mais fácil para ler esse livro. Por outro lado, você acaba, se você não conhece, não tem problema, porque você acaba conhecendo como é o Ricardo Reis. Você não vai saber como são os outros, o Alberto Caeiro e o Álvaro de Campos. Mas o Ricardo Reis você vai ficar especialista nessas características desse heterônimo do Fernando Pessoa, né? Então, assim, o Ricardo Reis é bem interessante porque ele morou no Brasil. E essa parte do livro é quando ele volta para Portugal. Ele era um médico, foi educado num colégio de jesuítas, mas era pagão, então ele é bem na poesia do Ricardo Reis mesmo. Ricardo Reis, ele é muito preocupado com a métrica, com a razão. É bem legal. Só que aqui ele é um personagem mesmo que ele observa o mundo, ele está observando o mundo, né? Essa parte, por exemplo, dessa contextualização é sempre porque ele está lendo os jornais ou então ele vai mesmo ver um comício. Tem uma situação que estão dando esmolas para muitos pobres em Portugal e ele vai lá observar. Ele é um observador, Ricardo Reis é um observador. Ele vai para uma procissão de Fátima lá em Portugal, tudo para observar, porque ele se coloca de fora. O Ricardo Reis, ele é até meio prepotente, ele tá acima, assim, das pessoas, né? Mostra os relacionamentos dele, do Ricardo Reis. Aí é a parte ficcional, óbvio, né? Quer dizer, Ricardo Reis é ficcional, pra você ver, a confusão é tão grande, ele já é um heterônimo. E aí o José Saramago brinca muito com isso, de quem são essas pessoas dentro de Fernando Pessoa. E aí, essa época que o Ricardo Reis volta, né, sai desse exílio forçado do Brasil para Portugal, Fernando Pessoa tinha acabado de morrer. Aí, não é um spoiler, mas assim, claro que quando eu li, eu fiquei surpresa, mas não vai tirar graça nenhuma do livro. Fernando Pessoa volta como morto e fica conversando com o Ricardo Reis. E os diálogos são hilários, é muito engraçado. E não só isso, o Saramago encaixa a criação poética do Fernando Pessoa nos diálogos, quando é o Fernando Pessoa, e quando é o Ricardo Reis,
poemas do Ricardo Reis. Então, eles conversam pelos poemas do Fernando Pessoa num diálogo criado pelo Saramago. Gente, esse cara é um gênio, pelo amor de Deus. Então, eu não sei se é porque eu também estou lendo muito livro com essa teoria feminista. Eu acho que o Saramago também é feminista, porque as personagens mulheres que tem nesse livro, ele dá a voz, não só dá a voz, como ele analisa em relação à classe, porque Ricardo Reis se relaciona com duas mulheres e uma tem dinheiro, a outra não. Aí ele faz uma análise em relação a isso, ao sofrimento dessas mulheres. Nossa, gente, é muito maluco. É um dos livros mais malucos que eu já li. Muito interessante, muito criativo. Tem uma estátua no bairro que ele vai viver, numa época lá, num bairro de Lisboa, do Adamastor, que é uma figura mitológica que tem Camões. Então, ou seja, é uma aula de literatura portuguesa esse livro. Essa estátua eu fui olhar no Google, hoje eu vou colocar aqui, né? É sensacional, porque as estátuas nas praças de Lisboa também são personagens dentro do livro. Então, assim, gostei bastante desse livro, bem interessante. Demora um pouco, eu demorei uns 20% para me acostumar com essa questão do discurso direto e do direto, que na verdade é um outro tipo de discurso, mas depois você se acostuma e fica muito legal de ler, muito legal mesmo. E foi interessante eu ter visto esse documentário, José e Pilar, que você percebe muita ironia, parece que tem o Saramago tá lá dentro na hora ele era comunista, ateísta, então você percebe o Saramago dentro também do livro, sabe? Aí já é demais, eu tô extrapolando, mas dá para perceber. E assim, sensacional, foi ótimo ler, foi uma experiência muito boa. Eu não sei, tem outros livros, eu vou demorar um pouco para ler os outros livros dele. Até revisando uns outros livros que eu já li, que eu tenho aqui, esse aqui, o Evangelho segundo Jesus Cristo, já li 2 vezes, pretendo ler de novo, que parece que eu esqueço e guardo umas coisas. Inclusive, eu acho muito legal, porque foi meu pai que me deu, achou fofo. Eu li, a última vez que eu reli, quer dizer, que eu li pela segunda vez, foi no ano passado. Esse aqui também é As Intermitências da Morte, eu quero ler, eu nunca li, e eu ganhei esse livro de uma chefe minha faz tempo, cara, deve ter sido em 2007, sei lá, 2008, e um dia eu vou ler. Mas é isso, eu gosto muito, sou muito fã de Saramago, a leitura desse livro é muito boa, dá pra ler sem ter esse conhecimento todo do Fernando Pessoa, mas se tiver, melhor. Eu não tenho tanto, mas eu parava e olhava no Google, sabe? Procurava várias coisas, então não tem tanto problema. Então é isso. Espero que tenham gostado.